para os americanos, trazendo ele, o William Castro Alves, nosso convidado, estrategista-chefe da Avenue. Oi, Will, tudo bem? Muito bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Tudo bem, Paulo? Obrigado aí a oportunidade de estar aqui com vocês falando, repercutindo um pouco do debate. A gente está aqui vivendo, sim, em clima de eleição aqui. Toda hora fizer uma bandeira, até final de semana teve carreata dos dois lados e por aí vai. Eu queria saber a sua opinião. Eu estava falando justamente sobre isso agora com o Marco aqui, mas é interessante a gente ouvir a opinião de quem está aí exatamente, né? Qual que é a sua opinião sobre o debate presidencial? Como que está sendo a repercussão aí? Eu vi um pouco que alguns jornais aqui, a imprensa americana, falando de Joe Biden, que isso é o melhor, mas qual que é a sua visão como um todo aí? Paulo, eu diria, a gente até estava conversando aqui internamente com o time, né, para ver, porque às vezes a percepção de uma é um pouco diferente de outra, né, enfim, como você lê o debate, mas, a meu ver, assim, foi bem claro que foi um debate muito mais cordial, né, ou seja, não foi aquela briga de condomínio que nem teve gente comentando que foi o primeiro debate, né, aquele bate-boca, primeiramente foi mais cordial, ou seja, eles conseguiram se respeitar. Eu discordo um pouco dessa visão de que Biden saiu vitorioso, e a gente sempre tem que ter um certo cuidado, porque, obviamente, existem tendências de mídia daqui e de lá. Eu acho que assim, foi muito parecido, tá? Assim, a percepção que eu tenho é que os dois tiveram uma postura muito parecida, bateram no que podem bater, se defenderam no que podem se defender, com as suas deficiências e com as suas capacidades, digamos assim. Então, acho que assim, na real, foi um debate, a meu ver, bem neutro, assim, dos dois lados, e eu não vejo nenhum vitorioso, tá? Obviamente que as pesquisas vêm mostrando aí o Joe Biden na frente, algo semelhante com o que aconteceu em 2016. O mercado de apostas também mostra algo semelhante com o próprio desempenho do Trump, o que aconteceu em 2016. A meu ver, a eleição ela é totalmente aberta. O Trump ganhou a eleição, a última eleição, por uma margem muito pequena. Ele perdeu no número de eleitores e ganhou nos colégios eleitorais. Tá? E essa eleição, a meu ver, ela não vai ser diferente. Ela vai ser muito próxima uma da outra. Assim, o resultado, né, dos dois candidatos, a meu ver, vai ser muito próximo. Acho que as coisas estão bem divididas, o cenário bem aberto. Eu andei lendo também umas reportagens que tem muitos americanos até, acho que mais preocupados que essa diferença diminuindo agora aumenta mais a chance do Trump contestar o resultado nas urnas, né? E o mercado sentia um pouco isso. Qual que é a tua leitura em relação a isso? Você acha que realmente os investidores estão um pouco mais preocupados com essa possibilidade aí do Trump realmente não aceitar e contestar a justiça o resultado? Eu estava vendo que o Saravalli estava comentando, eu estava falando, é isso aí, eu estava aqui comigo, é isso aí mesmo, porque exatamente, assim, essa eleição ela não vai ser definida aí em alguns dias, não, a gente vai ficar falando desse negócio durante algum tempo, a possibilidade de contestação existe, é clara, porque a gente tem o voto no correio, né, que gera uma série de discussões, e o Trump já vem comentando isso, acho que esse negócio deve demorar mesmo para ter um resultado. Então, assim, dito, e isso está implícito também quando a gente olha uma coisa mais técnica de mercado, que é a volatilidade implícita nas opções, né, as opções de compra, os derivativos, né, normalmente eles precificam exatamente essa incerteza, porque os contratos eles têm seus vencimentos, né, e o que a gente viu, e quando a gente olha o mercado de derivativos aqui nos Estados Unidos, você vê que a vol, né, a volatilidade das opções aqui nos Estados Unidos para os próximos meses, ela se mantém não só alta em outubro e novembro, mas ela se mantém em dezembro, ou seja, dando essa ideia de uma continuidade, de uma volatilidade alta, de uma incerteza ainda muito alta, porque, ora, se a eleição ela vai ser resolvida de 3 de novembro, por que os derivativos teriam que se manter com essa vol tão alta assim para o final de novembro, para dezembro? Enfim, é um reflexo que o mercado também entende que sim, essa volatilidade, essa incerteza, ela deve perdurar e a gente deve ter um embate maior aí na questão da eleição, ou seja, do resultado da eleição. E a questão do impasse desse pacote? Eu estava falando com o Marco está explicando exatamente que aqui para o Brasil reflete até menos do que aí. Eu queria que você falasse assim, sua visão em relação como que está, se você enxerga isso, como que os investidores estão esperando esse pacote agora que não foi falado que ia sair em 48 horas, ia chegar a um acordo, isso não chegou. A gente está vendo que está bem emblemático aí esse impasse. Qual que é a sua visão em relação a isso? Tá. Eu tenho uma visão mais cética do pacote antes das eleições. A meu ver, o pacote ele vai sair, ponto, está dado. Existe um consenso bipartidário de que existe a necessidade
de novos incentivos fiscais. O presidente do Fed ele vem comentando isso, o Jerome Powell vem comentando isso, os economistas eles concordam, o secretário do Tesouro, a Nancy Pelosi, que é a líder democrata, ou seja, você tem de fato um consenso bipartidário. Ambos concordam que tem que haver um novo pacote de incentivo à economia. Agora, esse pacote sair antes da eleição, municiando, digamos assim, o presidente Trump com cheques para a população, com incentivo para a economia, é uma coisa que não agrada tanto os democratas. Por outro lado, barrar tanto esse pacote e numa eventual vitória do Biden, poderia jogar a economia em maus lençóis e o Biden assumir a economia em maus lençóis. Então, por isso, eu entendo que assim, a questão do pacote é simplesmente uma questão de tempo. Tá? Esse tempo ele vem se esvaindo, digamos assim, a gente não vai ter o tempo, a meu ver, eu sou cético em relação a esse pacote antes das eleições. Eu acho que a gente vai continuar nas discussões, como eu falei, nenhum lado, nenhum outro vai dizer que não quer o pacote, ou que foi o responsável por não ter o pacote, porque isso afeta o capital político, digamos assim. Então a gente fica nesse jogo, nesse embate de não, vai ter pacote, estamos concordando, estamos perto, o valor fica um pouco diferente, tem algumas diferenças aqui, e nisso o tempo vai passando, a eleição vai chegando, vai ficando mais difícil esse negócio acontecer. Então, a meu ver, a gente vai seguir envolto nisso, nessa discussão sobre pacote ou não, que vai sair, só acredito que não saia antes das eleições. E sim, é uma coisa extremamente relevante aqui para o mercado americano, porque a gente viu que, de fato, grande parte dos estímulos dados ajudaram a economia, especialmente o varejo, a sair daquele momento mais difícil de crise do corona, e o novo pacote, com certeza, ajudaria a manter a continuidade desse crescimento. Né? Will, muito bom dia. Obrigado pela participação de sempre, pelo tempo. A gente está devendo, eu estou devendo já uma champanhe aqui para todo mundo, nossos 100 mil pontos. E depois a gente está devendo também uma visita aí presencial, né? Para a gente gravar o programa daí. Uma pergunta que economista não gosta de receber. Eu sou economista e eu também não gosto de receber essa pergunta, então eu vou fazer para você, né? Em relação ao câmbio, né? Em relação ao dólar, tem alguns economistas que falam que existe uma tendência, e acho que um pouco independente do cenário, se é democrata ou se é republicano, mas existe uma tendência de desvalorização do dólar, olhando para médio prazo, né? Olhando mais para 2021 em relação a diversas moedas, até olhando um pouco para trading ali, uma valorização talvez do euro, mas uma tendência de dólar. Como é que você está vendo esse cenário de câmbio? Será que existe espaço para o dólar? Vamos pegar aqui em relação ao real, que acho que é mais fácil de entender, de se desvalorizar no médio e longo prazo, ou seja, ao longo do ano de 2021. Como é que vocês trabalham com essa expectativa em relação a câmbio? Até para quem olha para investimento exterior também tem uma variável importante, né? Mas como é que você está vendo aí essa pergunta tão difícil para nós economistas, acho que para todo mundo, né? Eu entendo. O câmbio foi feito para os economistas errarem e passarem vergonha, né? Ou para os meteorologistas, para ressaltar o trabalho dos meteorologistas. Bom, mas enfim, usando um pouco daquilo que o Luiz Stuberg, né, o renomado gestor, comentou, né, ele não vê uma grande assimetria no câmbio, nem tanto para cima, nem tanto para baixo, ou seja, ele não vê o potencial do real se valorizar tanto, mas também não vai apostar contra o real, dado esse patamar de câmbio que a gente tem. Eu já ouvi uma vez que o câmbio está sempre 30 centavos acima do preço justo. Eu acho engraçado e parece fazer sentido, né? Se a gente pensar que hoje o câmbio está 5,60, 5,30, bom, enfim. O que eu acho de tudo isso? Independentemente do presidente, por a gente ter um novo pacote, expansão do balanço monetário do Fed e expansão fiscal, com certeza sim, olhando o livro-texto, aquele que eu e tu estudamos na faculdade, a gente tenderia a ter, sim, uma desvalorização do dólar. Seria razoável supor que o dólar perderia valor contra as outras moedas. Um contraponto, e o problema é o seguinte, né, o que você tem do outro lado, né, para ganhar valor contra o dólar? Quais são as moedas que poderiam ganhar valor contra o dólar? Você vê uma Europa com dificuldade de crescimento, Inglaterra, nem se fala, a China é a economia emergente, é a potência emergente, mas ainda não fornece a segurança de ter uma moeda de reserva de valor internacional. O Bitcoin ainda é uma grande aposta, uma grande incerteza. Enfim, então, assim, acho que falta, do outro lado, um comparável, né? Ou seja, beleza, eu não acho que
o dólar já tem espaço para desvalorizar, porque o balanço do Fed, porque isso, aquilo, ok. Mas e do outro lado? O que tem do outro lado? Não tem muitas alternativas, né? E normalmente a moeda de um país ela se valoriza de acordo com o crescimento econômico daquela economia, né? Então, se de fato a gente vê um crescimento mais forte da economia brasileira, com uma inflação controlada, é importante que diga também, se a gente vê isso, de fato, sim, tem espaço para o real se valorizar. A questão é que a dificuldade, o Brasil está saindo bem até dessa crise, mas ainda não tão bem quanto os Estados Unidos, e aí por isso fica difícil ver uma valorização tão forte assim do real. Mas eu entendo sim que o movimento esse de 40% que a gente já viu no câmbio esse ano, ele já corrigiu aí qualquer distorção, qualquer exagero que se tenha em relação ao real, por exemplo, estar sobrevalorizado. Agora, o que para a gente reverter isso, a gente vê o real se valorizando contra o dólar, acho que a gente precisa ver um pouco mais da atividade econômica brasileira melhorar e aproveitar aí esses termos de trocas favoráveis para as exportações. Então, o Brasil começar a exportar mais, entra mais dólar no Brasil e ajusta um pouco essa equação aí. E faltou também uma equação aí dos juros, né? Muita gente já fala que em algum momento, se o Banco Central aumentar esses juros, a gente poderia estar aí a ajudar a atrair um pouco de capital, porque hoje o nosso juro acaba sendo negativo e não compensa para quem pensa em investir no Brasil só na parte dos juros, né? Então, falei, não disse nada, essa que é a verdade, né, Sarvalho? Imagina. Falou bastante. Oi, eu queria falar com você sobre o BDRs, que eu acho que é um tema que, assim, tem muita gente falando isso essa semana, muitas dúvidas, ninguém melhor do que você para falar sobre isso pra gente, mas antes disso eu quero trazer a Débora aqui para nossa conversa, porque são 10 horas e 16 minutos, o mercado acabou de abrir aqui no Brasil, vamos dar um giro com ela trazendo as informações do Ibovespa. Fala, Débora. Vamos lá, Paulo, olha só, já seguindo como estava a movimentação nos índices futuros, o Ibovespa abriu em queda, cai agora 0,19%, tá? Aos 101.718 pontos. Lá fora, a bolsa também continua ainda da mesma maneira, Dow Jones Futuro está subindo 0,25, S&P 500 0,27, Nasdaq 0,22. Na Europa, todas as bolsas também sobem uma média de 1,5% e o dólar continua aí, agora subindo 0,09, cotado a 5,59, Paula. Tá ótimo, Débora, muito obrigada. William, a gente falou aqui bem no comecinho dessa edição sobre os números negociados ontem na B3 de BDRs, que foram recordes, foram mais de 31.500 negociações, e realmente esse assunto estamos falando muito nos últimos dias, tem surgido muitas perguntas a respeito. A gente já conversou com você semana passada um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar mais uma vez, que muitas dúvidas de muitos investidores, inclusive o Bernardo Guimarães estava aqui fazendo uma pergunta já direcionada sobre isso. Queria que você explicasse para a gente, então, para o investidor que está nos assistindo, realmente a diferença entre investir em BDRs ou aplicar diretamente no exterior, as vantagens. Dá um panorama ali da sua visão sobre BDRs para a gente. Legal, Paulo. E só para responder a pergunta que ficou anterior, né, sobre o dólar, eu acho que, e linkado com o BDR, né, o BDR ele surge como uma alternativa de atrelar o seu patrimônio ao dólar. Né, e por que isso é importante? Né, por uma questão de diversificação de investimentos. Né? Então, eu não ter todos os meus investimentos em apenas uma moeda, que é o real de uma economia emergente e de risco, como é o caso do Brasil. Então, é extremamente importante dolarizar a parte do seu patrimônio. E aí, sempre a sugestão é que a gente vá aproveitando o câmbio nas diferentes formas. Ok, agora ele está 5,60, então a gente não esperava que ele tivesse 5,60, então faz um pouco de câmbio agora. Daqui a pouco ele cai para 5,30, que bom, aproveita e faz mais. Mas quem sabe se ele sobe depois a 6, você não vai ficar arrependido, né? A gente nunca sabe. Enfim, então, sobre o dólar, eu teria a dizer isso. Sobre os BDRs, eu acho super importante, a gente está super empolgado com essa novidade, porque reforça, né, a B3, as corretoras nacionais reforçam a tese, que é o brasileiro ele precisa internacionalizar. O brasileiro ele se bancarizou, é verdade, né, o banco ele é um bom local para fazer várias coisas da sua vida, fazer parte da sua vida. Nos investimentos, talvez tenha outros veículos melhores, e para internacionalizar, a gente entende que nada melhor do que uma corretora, de fato, que está aqui nos Estados Unidos, representa a Avenue, a gente está aqui nos Estados Unidos, somos uma corretora americana, voltada para o público latino, e apresenta algumas vantagens em relação aos BDRs. O BDR é uma forma de começar, tá? Mas ele tem algumas desvantagens, é importante que o investidor tenha noção disso, né? Primeiro que o BDR ele não é necessariamente uma ação, ele é um recibo de uma ação, né? Por trás dele tem um banco que veio aqui nos Estados Unidos,
comprou esse ativo, comprou as ações da Apple, por exemplo, e emitiu um recibo lá que é negociado na B3, na Bolsa Brasileira. Ah, William, qual o problema disso? Não tem problema, só que é óbvio que sempre quando você tem um distribuidor, alguém no meio ali, um atravessador, ele precisa ser remunerado, né? E essa remuneração torna o BDR um produto mais caro e, consequentemente, talvez menos eficiente, né, para o investidor pessoa física. Então, ou seja, tem alguns custos embutidos ali no BDR, como, por exemplo, né, a captura do dividendo, né? Quando uma empresa paga o dividendo aqui nos Estados Unidos, o banco emissor ele recebe isso, ele tem que fazer o câmbio, ele tem que fazer o processamento e dizer, olha, esse dividendo aqui é do Saravari, por exemplo, e pagar lá no Brasil. Para fazer isso, ele cobra um pedaço ali do teu dividendo, então você recebe um pouco menos de dividendo. Outra coisa é a questão do imposto de renda, né? Aqui você tem uma isenção de até R$35 mil em vendas num único mês, você não paga imposto, mesmo que você tenha ganho quando você opera ações aqui nos Estados Unidos. No BDR, se você ganhou R$10 com o BDR, você tem que pagar o imposto. Então, assim, tem algumas desvantagens, tem alguns contrapontos, mas, assim, eu acho que o mais importante é que o tema, ele veio para ficar, né? Internacionalização veio para ficar. Entendo que existem algumas vantagens de acessar o mercado americano diretamente, né? A gente hoje tem 500 BDRs na Bolsa Brasileira, a gente está falando de 6 mil ativos aqui no mercado americano, então são 10 vezes mais ativos, 10 vezes mais alternativos para o investidor diversificar o seu portfólio e acessar não só as empresas americanas, né? Hoje, por exemplo, um dos destaques aí foi o resultado do banco Barclays em inglês, as ações subindo 6%, as ADRs negociadas aqui nos Estados Unidos subindo 6%, é uma coisa que você já não consegue operar via o BDR, por exemplo. E você acha que, de certa forma, isso pode até mudar um pouco o comportamento do investidor aqui brasileiro? Porque, muitas vezes, as pessoas achavam muito difícil de investir no exterior, aí agora o assunto de BDR talvez faça com que ela tenha mais interesse em pensar nessas empresas americanas e, de certa forma, sinta mais atraído em investir diretamente aí nos Estados Unidos. Pode acabar sendo ali um gancho, né, para o brasileiro começar a investir mais fora do Brasil? Não, exatamente, Paulo, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que eu trouxe o assunto para a pauta, né? Trouxe o assunto para a mesa, né? A gente falava, eu vou investir nas ações brasileiras porque eu conheço, que elas estão aqui, estão no Brasil, mas será que realmente você conhece a Tupi, a Magnesita? Eu sempre uso alguns exemplos assim, de grandes, boas empresas aí brasileiras, mas que não necessariamente fazem tão parte do dia a dia da pessoa física, né? Como é o caso do Facebook, como é o caso da Apple, como é o caso do Netflix e Spotify, e por aí vai. Então, acho assim, traz o assunto para a mesa, traz o assunto para a pauta, a mídia vai começar cada vez mais a falar, as casas de análise, as corretoras estão falando, e isso é extremamente relevante. De novo, reforça a ideia aqui da Avenue, que surgiu há 2 anos, para ajudar o brasileiro a internacionalizar e vir acessar o mercado americano, esse amplo mercado americano. Então, sim, eu vejo como algo extremamente positivo esse movimento que está acontecendo e só reforça um pouco mais aí a nossa missão, tá? E sim, eu concordo que as empresas americanas aqui, o mercado americano oferecem diversas possibilidades que fazem mais parte do dia a dia das pessoas, e as pessoas vão começar a perceber que o investimento em renda variável nos Estados Unidos talvez represente até menos risco, né, do que o investimento em renda variável no Brasil, né? Vale sempre lembrar, o Brasil é um mercado emergente, né? No contexto global, os investidores internacionais olham para o Brasil e veem com um certo risco, né? Eles comparam com o Vietnã, com Rússia, com a África do Sul, com outros BRICS, né, que é o que a gente é. Enquanto que o mercado americano é um mercado mais seguro, mais consolidado, né? Seja na questão regulatória, enfim, seja na questão também do escopo, né? O mercado americano representa mais de 45% do mercado global hoje de ações, enfim, então acho que assim, vai abrir realmente a mente do brasileiro para acessar, e o próximo passo na evolução natural aí desse investidor, depois de bancarizar, depois de começar a acessar outros produtos, é sim internacionalizar. Fala, Marco, acho que o Marco tem pergunta aí para o Will. Você sabe que eu sempre, quando você vem aqui, eu aproveito para fazer uma consultoria, né? Então, já aproveito aqui. Para você que está na Avenue, já tem toda essa experiência, e você também lida já com muito tempo com os próprios clientes, mas historicamente, né, da sua experiência nesses últimos 2 anos, o cliente brasileiro que está investindo nos Estados Unidos, qual que é a ação
que ele primeiro vai comprar, né, lá nos Estados Unidos. Ele compra uma ação, como você falou aqui. Primeira coisa que a gente vai na bolsa, a gente vai comprar Petro, Vale e algum banco, né? Isso acontece também aí nos Estados Unidos. Por exemplo, é natural você ir para o ponto de conforto, você comprar um Google, um Facebook, Amazon, Apple. É também esse movimento que o brasileiro acaba fazendo. Como é que é essa seleção aí, essa preferência de alocação, né? Não, é natural, sim. Acho que as pessoas buscam aquilo que elas conhecem. Isso é saudável, né? Ou seja, eu conheço a Apple, já assisto Netflix, eu uso Spotify, eu estou toda a minha vida inteira no Google, aqui o dia inteiro no Google. Enfim, então, sim, é normal. Isso aparece muito nas carteiras dos clientes. Mas tem alguns outros ativos também que eu acho que o mercado internacional ele propicia isso, né? E que as pessoas também buscam, né? Por exemplo, os ETFs de ouro e metais preciosos foram muito procurados. É uma forma rápida, fácil, simples. Não é contrato futuro, não tem margem, então você consegue se expor ao ouro, por exemplo, de uma forma muito fácil, né? Comprando um fundo ali com uma taxa de administração muito baixa e tendo disposição, por exemplo, colocando ouro na carteira, ou a prata, ou a platina, enfim. Então essa também foi uma característica. Outra coisa também, algumas ações brasileiras, né, de algumas empresas brasileiras, a gente viu o IPO da Vasta recentemente, teve o IPO da XP no ano passado, também atraindo a atenção dos investidores, né? Ou seja, o cara não consegue investir na maior corretora do Brasil no Brasil, ele tem que vir aqui para fora para investir. E aí muita gente veio para cá para comprar, por exemplo, e acreditar no case da XP ou da Vasta ou de outras empresas, da Stone também, que também tem ações somente negociadas aqui na Bolsa Americana. Então, tem as techs, as famosas, né, do S&P, tem um pouco de ouro, tem um pouco das empresas brasileiras, e também tem uma busca que é super interessante, de uma diversificação realmente global, né? A gente fala tanto que a China cresce, bom, mas e como é que eu consigo surfar esse crescimento de China? É possível surfar esse crescimento de China? Sim, tem ETFs, tem as ADRs negociadas aqui, então tem gente que buscou isso também. É possível investir em alguma empresa da Índia, porque eu ouvi dizer que a Índia também vem crescendo, então assim, essa ideia mesmo realmente global, e isso é super interessante, tá? E agora, mais recentemente, com as pessoas se sentindo mais confortáveis e buscando cada vez mais trazer mais parte da sua poupança para o exterior, elas também buscam um pouco de proteção, segurança, William, eu não quero uma coisa que oscile tanto, né? Eu gosto da Tesla, eu gosto da Apple, mas elas oscilam tanto. Tem algum investimento de renda fixa? Tem algum ETF, por exemplo, de renda fixa? E, bom, tem diversos ETFs aqui de renda fixa. Então, cada vez mais também foi uma coisa que veio aumentando com o crescimento aí, que a gente veio percebendo aqui no crescimento da Avenue. Ótimo, Will. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui na BMC News. Muitos comentários aqui, o pessoal repercutindo bastante aqui a sua participação. Muitos elogios, a Dilson José falando grande Will, muita gente elogiando bastante. Quero dizer que o Will estará sempre conosco aqui na BMC News todas as sextas-feiras. Muito obrigada pela sua participação, sua disponibilidade e por compartilhar seu conhecimento conosco. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Obrigadão, Paula, Saravari, todo mundo aí. Realmente, hoje sextou, toda sexta-feira vamos estar aí falando sobre mercado americano, gente. Combinado. Muito obrigada. E a gente segue por aqui, são 10 horas e 28 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo. Vai mandando as suas perguntas, a gente tem ainda muito tempo pela frente, vamos ao vivo até o meio-dia. Vai mandando as suas dúvidas. Muito obrigada pela audiência de vocês. Não saia daí, nosso intervalo é rapidinho.